Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Que lindo, hein? Deixa eu parar de cantar, pra parar de pagar mico aqui, porque ela já compôs mais de 1000 canções, com certeza, grande sucesso, brilhando no cenário gospel, mas tem um chamado aí de Deus. Ela não é uma estrela, ela é uma adoradora, uma serva e uma estrela também, porque a Bíblia diz que nós brilhamos mais que as estrelas que estão no céu. Eu estou recebendo hoje com muito prazer aqui no RangelCast a minha amiga, ela, cantora Vanilda Bordieri. Que honra, Pastor Rangel. Obrigado Pastor por estar Rangel, aqui. cantor Rangel, é apresentador. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, parabenizar pela visibilidade, pelo trabalho de excelência, né, que você tem feito aí com os cantores, pastores. Amém. E agradecer por essa oportunidade, que quando tem um programa de excelência que nos convida e fala assim, vamos lá, eu falo, meu Deus do céu, que honra poder a honra estar. é toda nossa, eu me sinto até lisonjeado vindo de você essas palavras, Amém. né? E, Vanilda, como é ter esse título, né? Porque você é um dos maiores nomes da música gospel brasileira. Você gosta desse nome, música gospel, ou você acha... Tem gente que não gosta do gospel, embora o gospel é nada mais que evangelho em inglês, né? É que o gospel é música para Deus, né? Traduzindo música para Deus, antigamente tinha mais preconceito sobre o gospel. Só que hoje já soa melhor, né? Existem muitos preconceitos que nós íamos vencendo, que as Sim. pessoas foram entendendo, até porque a música gospel nos Estados Unidos, ela é executada. As músicas gospel são tocadas em rádios oficiais. Seculares, né? Rádios seculares. Por quê? Oficiais que eu digo hoje, até tem rádios gospel que são oficiais também, mas antigamente não tinha. Para você ouvir uma música numa rádio, meu Deus do céu, era muito raro. E os Estados Unidos, então, ele falava, vamos ouvir a música gospel, porque a música gospel se referia a uma música com uma letra que falava do evangelho, falava de Deus. E graças a Deus hoje, que esse título, cantora gospel, música gospel, é do meio gospel, isso foi mudado, né? Porque hoje Quebrado o alguns gospel, tabus. exatamente, o gospel, ele não é concorrente, mas ele está nos mesmos ambientes. Por exemplo, show de prefeitura, pode ter a semana inteira lá, é forró, é funk, mas tem o dia da música gospel. Verdade. Antigamente a gente tinha preconceito quando falava onde já se viu, se misturar. Hoje nós entendemos que nós deixamos de ocupar os espaços que era para nós por causa de preconceito. Tudo era do diabo, né? A televisão era do diabo, o rádio Meu era Deus do do céu, diabo. hoje a gente não poderia nem estar aqui nesse podcast. É verdade. Né? Então, sobre título, eu nunca me importei tanto com título, porque eu acho que o título é algo que você usa daqui para lá, né? Sim. É doutora, é advogada, é cantora, é pastor, daqui para lá, que quando você tá com você é a sua realidade, é a Vanilda. Então, o título é de menos, o título é o respeito. Eu sempre brinco com isso, que eu disse que a rainha Esther, ela só era rainha quando ela colocava as roupas reais, a coroa, mas quando ela entrava naquele quarto para orar, ela era serva. Então, o título é que você representa diante dos homens, das pessoas, né? A sua essência é muito mais que cantora gospel, cantora compositora, é a Vanilda. Vanilda, aproveitando, encaixando já na mesma conversa, mas uma pergunta um pouco diferente, dando continuidade a essa resposta sua, porque eu conheço pessoas que, quando liga a câmera, se transformam. Né? Não vou falar nomes aqui, mas eu conheço. A gente vive no meio, a gente conhece. Mudou. Né? Tá baixo, ligou a câmera, não vou nem falar, porque senão entrega alguém já baixo. Ai, meu Deus do céu. Quem é a Vanilda quando as luzes do palco se apagam? A mesma. A mesma? Até porque, gente, eu não consigo apagar muita luz. Eu sou uma pessoa totalmente sanguínea, não sei o que é acordar mal-humorada. Meu Deus. Minha família sabe. Você não bom. vai correr o risco de me chamar às 5 da manhã, quero dormir. Não, eu acordo turbinada. Você é animada sempre. Eu sou animada sempre. Quando eu tô pra baixo, o meu pra baixo, eu não desconto em ninguém. Graças a Deus, eu não tenho esse negócio. Ela descontou porque ela tava mal. Não, quando eu tô doente, todo mundo percebe. Se eu choro é porque eu estou no meu limite. Que eu sou uma pessoa que dificilmente
choro em público, dificilmente. Na igreja, sim, me derramo. A Vanilda, quando não tem ninguém vendo, é essa daqui. Eu falo. Mas você é muito. Você tem a personalidade forte, pode dizer assim. Você é Muito. original, você não disfarça, né? O que tem de falar, você fala, Eu ou leva falo. desaforo pra casa? Não, eu não levo. Não leva. Não é nem questão de levar o desaforo, porque quem leva o desaforo para casa, ele aceitou uma situação que ele não concordava. Uhum. Às vezes eu engulo algumas coisas, porque eu falo assim, vai me somar no que isso aqui? Então, eu falo, quer saber? Deixa essa pessoa com essa Aí razão. o silêncio é melhor. Mas assim, eu levar um desaforo que eu sei que a pessoa fez de propósito, pra que eu vou levar aquele desaforo pra minha Já casa? teve alguma situação que você Já. perdeu a paciência, vamos dizer assim? Eu perco de vez em quando. Ah, é? Mas o meu perder de paciência, eu já mostro. Eu falo assim, você não dá papá, vou lá. Eu falo, só que embora hoje eu amadureci muito, eu penso mais pra falar, não é porque eu sou outra pessoa, é porque eu amadureci. Vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo, você vai entendendo, fala, ai, que dó, vou discutir com esse ser por quê? Tem coisas que não compensam. Porque eu já vi amigos meus, assim, que são top das galáxias, tirar satisfação. É verdade que você falou da minha roupa. Eu tô dando um exemplo, coisa, sabe, assim. Sim. Verdade que você falou mal de mim, verdade que você não sei o quê. As pessoas vão falar mal de você se você for totalmente sério, totalmente extrovertido. Elas não precisam de um parâmetro. Vão falar de qualquer Vão falar de jeito. qualquer jeito. Vão te criticar porque você é santo demais. Vão te criticar porque você brinca demais. Crucificaram Jesus, né? Então, gente. Mas a Vanilda mesmo é essa daqui. Eu gosto de conversar. Se você falar, tem algum assunto que você não quer que eu toque? Eu respondo fora das luzes. Não. Pode perguntar o que você quiser. E é verdade, eu perguntei que ela disse isso. Eu não tenho problema com a minha história. Sim. O medo das pessoas é que outras pessoas descubram a história da vida dela. No meu caso, não. Quer saber da minha história? Pode me seguir. A vida é um livro aberto. Não tem. É igual o Paulo falou, a minha vida é uma carta para ser lida. Mas a história de Paulo não é toda hora glamour. Tem hora que ele tá falando que ele tem espinho na carne, tem hora que ele tá falando que ele tá implicando com outro discípulo, Sim. tem hora que ele tá aconselhando, tem hora que ele tá se lamentando, e tem hora que ele fala assim, todos me abandonaram. Só fulano e tal, que ficou comigo. Então, é a nossa história, não tem como você ser 100% toda hora. Porque diante das câmeras, eu preferia ser 100% que as pessoas querem. Mas e aí quando elas me encontram? É verdade. Esse vou negócio de decepcionar. ser o que as pessoas querem também é um pouco cansativo, né? Deus a gente me fazer livre. só o que querem, Meu Deus. ser um robozinho. Muita gente fala assim, isso você não pode falar agora nesse período. Eu falo, gente, só que depois que passar tal período, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou mudar o meu discurso, eu vou mudar o meu comportamento. Quando eu passei prova com a minha filha, não escondi. Quando passei prova em relacionamento, não escondi. Quando passo, lógico que eu não venho para as redes sociais e falar, gente, tô numa prova agora. Eu falo depois que eu passei. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho necessidade de me fazer de vítima em nada, porque Deus é comigo 24 horas, é com você. Então, ao invés de eu ir para as redes me vitimizar, eu prefiro chorar nos pés do Senhor, que ali eu não sou vítima. Ali eu sou a verdadeira necessitada. Porque a vítima é quando você quer que a pessoa tenha dó de você. Nos pés do Senhor é você ali de verdade. Então, todas as provas que eu passo, eu falo assim, gente, vai adiantar eu ir para a internet? Não, então eu já vou no meu lugar de choro mesmo, já choro, desabafo e fico bem. Tá certo. Rangelcast hoje recebendo ela, Vanilda Bordieri. E é uma alegria muito grande porque você representa, eu já percebi isso, né? Não é feminismo, mas é uma defensora das mulheres. Porque você começou no começo aqui dizendo a palavra preconceito. Muito. Você é uma cantora, você é uma pregadora, é compositora, é tudo que uma adoradora pode fazer na casa do Senhor. Deus te escolheu e te encheu de talentos, né, Vanilda? Glória e a assim, Deus. eu acho que eu já sei a resposta, mas o internauta que está me vendo lá, já sentiu algum preconceito por ser mulher? Alguma dificuldade a mais por ser mulher? Com certeza. No ministério, tô no dizendo. Ministério. Mas se tiver outra coisa, pode falar também. Não, o preconceito em relação às mulheres é o seguinte. Você como mulher, você já carrega a famosa frase do versículo. A mulher sábia
edifica a sua casa, mas eles não leem A o outro. responsabilidade. Qual é a responsabilidade de edificar? Mas eu edifico aonde? Qual é o fundamento que eu vou edificar a minha casa? Primeiro ponto. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos, mas eles pegam essa frase Não termina o texto. não, mas eles não pegam esse detalhe. No Senhor. Nossa, Eles tiram o no Senhor, então vai jogando. Essa lei que foi lançada aí da misoginia, que é o ódio por mulheres, existe isso dentro da igreja? Tem, mas eu consegui chegar até aqui sendo mulher. Então eu não posso falar que esse preconceito me parou, me sim. barrou. Eu sou uma mulher que passei por divórcio. Eu sou uma mulher que não consegui ter uma história que eles gostariam que eu contasse. Gostaria de chegar aqui. Estou casada há 40 anos com o mesmo marido. Porque isso, para muitas pessoas, é o que eles gostariam de ouvir. Porém, eles não querem ouvir que eu apanhava, que eu tive pé quebrado, que eu fui ameaçada de morte, que eu fui traída. Eles não querem ouvir essa história. Aí entra o preconceito. Eles não querem ouvir a realidade de milhares de mulheres. Eles não querem ouvir, estou falando de ministério, não Sim. querem ouvir que tem esposas de obreiros que apanham porque eu estou sendo. E não é sobre a igreja, eu estou falando do preconceito. Na hora da gente contar a verdade, eles não querem ouvir, eles preferem ouvir uma pessoa que só, estou casada há mais de 30 anos com a mesma mulher, viu? Nem que seja um casamento de margarina, como Mas dizem, você vai né? ver, às vezes, é um casamento que internamente é destruído. Não Sim. existe carinho, não existe conversa, mas existe um contrato, De aparência. um contrato de aparência pública. Não estou falando de todos, tem casamentos Sim, sólidos, claro. tem casamentos consolidados e tem pessoas que se separaram a troco de nada também. Entenda, não estou defendendo o divórcio, jamais levantei bandeira de divórcio. Qual é o preconceito que você sofre? A igreja, a maioria mulheres. Quando a gente vai ministerialmente, a mulher não pode pregar determinados temas na cabeça dos homens. Mas a palavra não é de Deus? Aí vem o outro preconceito que Paulo diz para aquela igreja. Mulheres, estejais caladas na igreja. Então, essa é uma outra carga que vem sobre nós. Mas eles não pegam a Dorcas como discípulo, eles não pegam Priscila, eles não pegam as outras mulheres, eles não pegam as mulheres que faziam parte do ministério de Jesus, como Maria Madalena, Joana, Susana, tantas outras mulheres que foram destacadas. Sim. Então, hoje existe, sim, o preconceito, mas não é geral, não generalizando. Mas já foi pior. Foi pior. Foi pior. Eu mesmo passei por um divórcio há quantos anos atrás? Quase 30 anos atrás. Imagina o que eu sofri. Porém, o preconceito não me barrou. Até hoje tem quem aponte? Ah, mas é Tem. divorciada. Tem. Por exemplo, agora, quando vão falar que eu falo que eu sou defensora da família. Sim. Ah, mas ela vai defender a família, casou não sei quantas vezes? Ué? Mas é exatamente aí, de repente, aí tem que mais eu experiência. É aí que eu tenho que defender a família. Porque a família, para mim, tem que ser o quê? Tem que ter a sinceridade e a fidelidade. Não existe família sem fidelidade. Por quê? Qual é o discurso do casamento? Promete ser. Esse é o discurso. Fiel na alegria, na tristeza, na doença, na saúde. Você promete cuidar do seu cônjuge. A partir do momento que uma dessas partes não é fiel, quebrou a aliança, quebrou o voto. Então a pessoa fala, mas não pode casar de novo. Onde é que está escrito que não pode casar de novo? O adúltero não pode casar de novo. Agora, você foi traído, você apanhou, te largaram, te abandonaram, te trocaram, porque está escrito na Bíblia também assim, ó. Porque eu, o Senhor, odeio o divórcio, tá? Vamos ler, por que o Senhor odeia o divórcio? Porque o altar era abandonado, só tinha lamento das mulheres, que foram trocadas. A mulher da juventude daquele infeliz, ele trocou, achou que ela não prestava mais, que ela estava velha, que ela não servia, trocou a mulher por uma outra. E aí depois Deus odeia o divórcio e aquela coitada, ela é obrigada a pagar o preço pela infidelidade desse daqui. Então, esse preconceito está longe de acabar. Tem uma grande parte que ainda... mas olha o preconceito que eu sofria. Quando eu chegava na igreja, que eu não queria casar, eu não queria casar. Por que você casou de novo? Você com quantos anos, Vanilda? Eu casei com 17. Nova, né? Nova. Aí eu separei, casei de novo, não deu certo. Aí eu falei, eu vou ficar sozinha. Mas eu chegava na igreja
Isso aqui é uma coisa que eu falo da minha alma, que hoje eu não faria mais. Chegava na igreja, algumas esposas de pastores, mulheres, elas iam pegando aqueles homens feios, velho, barrigudo, assim, como se eu tivesse lá. Desculpa, irmãs, porque não era nem pela aparência. Não tô falando, eu tô falando assim, como se eu tivesse indo lá Pra isso. pra roubar marido de alguém. Eu sofri esse preconceito. Sim. E eu fui entendendo que algumas pessoas deixavam de ficar perto de mim com medo de eu... Porque eu era divorciada e a mulher divorciada na igreja é a mulher mais atingida pelo preconceito. Mas se largou, filha, mas você já casou 2 vezes. Ah, minha filha, mas você já tá no tanto casamento. É porque ali tem. Eles não querem ouvir a nossa história. É mentira. Eles não querem saber da nossa dor. Não querem. Tô generalizando. Eles querem apontar que o casamento... É igual Jezabel. Tô misturando, vou demorar nessa resposta. Jezabel não matava os filhos, mas ela incentivava os outros a matar. Jezabel não traía Acabe, mas ela incentivava as outras mulheres a trair, que é a manipuladora. Porque ela quer ter o casamento blindado dela. Ela quer ter que ela mantenha, ela é a sábia. E que as outras que apanharam, que foram traídas, são as que não prestam. Então eu sofri esse preconceito hoje, graças a Deus, né? Aí eu casei de novo. Daí eu casei, dava tudo bem, porque eu estava casada. Mas o casamento tinha traição, tinha infidelidade, tinha desonestidade, que é diferente. A desonestidade com a infidelidade são 2 coisas que parecem iguais, mas não são. Sim. Né? O desonesto é aquele que mostra uma coisa que não é. Ele ainda vai mexer com a sua honra. Ele vai te desonrar na desonra que ele mesmo está causando. Sim. Esse é o desonesto. E o infiel é aquele que trai mesmo, que quebra a aliança. Só que dessa vez, que hoje eu estou há 2 anos e meio sozinha, eu ouço muita piada. Ah, mas nem um beijinho? Ah, mas você não saiu com ninguém? Ah, como que você tá aguentando? Eu acho isso de uma falta de respeito tão grande. Eu trabalho hoje com o pai do meu filho. E por ele, às vezes, estar comigo, a pergunta é, mas não teve nenhuma recaidinha? Como se você não tivesse condições. O pai do teu filho é o maestro. É o Melk, É o Melk. O Melk. Vocês são amigos. Somos amigos hoje. Eu fiquei 10 anos sem Sim. falar com ele. Me tornei amigo do Melk por causa do meu filho, porque a gente trabalha junto. E hoje a pergunta é, é assim, eles fazem essa cara. Fala a verdade, mas não teve nenhum beijinho. Como se eu não tivesse a capacidade de estar ao lado de um homem e decidir, eu não quero ter nada com ninguém, eu quero ficar sozinha, eu quero a solitude, eu estou vivendo uma fase para mim, porque hoje eu não dou mais satisfação dessa área. Você não vai casar? Eu nem respondo mais. E isso é difícil, você conseguir manter uma amizade, passando o que você passou, né? Ainda manter uma porque amizade. É assim, ó, o Melk... Saber entender, respeitar isso. O que eu falo isso. do Melk, o Melk, nós tivemos muita divergência no nosso casamento, mas o Melk nunca me agrediu. O Melk, quando nós nos separamos, ele foi para a internet, ele me defendeu como serva de Deus, tem na internet. Nós não conseguimos manter entre nós por diversas coisas, porém, de tudo que eu vivi na minha vida, eu entendi que com o Melk eu consigo ter uma amizade pelo fato dele ter sido homem e assumido algumas coisas. Sim. Então, essa é a diferença, que as pessoas falam assim, mas você agora... Eu falei assim, não, existe o desonesto, o infiel, o ordinário, o canalha. Mas o desonesto também é né? Embora não seja uma parte direta de infidelidade, mas não deixa de ser uma infidelidade. Sim, mas é que ele quer, ele desonra. Se a pessoa não consegue honrar nem quem está do seu lado, imagina Exatamente. os outros. Né? É que quando eu falo que é o que desonra, ele tira a honra do seu cônjuge para ele sair ileso de uma situação que ele causou fora. Se faz de vítima. Ele se faz de vítima, então é nesse sentido. Sim. Esse é um assunto que muita gente questiona, mas você tem amizade? Eu tenho, vou continuar tendo. Até o exato momento, estamos convivendo há mais de 2 anos, ele é meu amigo, nós temos uma sociedade comercial, e esse é um preconceito. Você é produtora musical também agora. Eu de vez em quando eu invento, eu sou produtora, daqui a pouco eu sou cenografista, e aí eu vou trabalhando, a gente tem que se virar. E Ivanilda, você já falou sobre... bem explicado que é... falando em mulher ainda, só pra gente chegar mais um pouquinho. Aquela mensagem da pastora Helena Raquel. Sim. Pastora Helena Raquel vai estar aqui com a gente, hein? Pastora Helena Raquel.
você concorda com aquela porcentagem que ela disse? É exatamente aquele jeito ou não? Eu acho que ela foi boa, ela diminuiu a porcentagem. Ela diminuiu? Diminuiu. Ela Meu diminuiu. Deus. Você sabe por quê? Eu Ah. tenho uma página, para quem não sabe. Muita gente, como a pastora Helena Raquel, fala o meu nome no começo da mensagem. Sou amiga da pastora Helena Raquel desde Sim. 2000 e... Meu Deus do céu. Antes dela pregar no Gideões, ela era minha amiga. Eu tenho uma página que hoje chama Deus na Minha Casa, que se chamava Mulheres Ajudando Mulheres. Eu tenho depoimentos desde 2012 de esposas de pastor, de obreiro, jovens, liderança, meninos, meninas, que que desabafavam comigo. Sim. E eu falava, vocês querem que eu publique a história de vocês? Então eles escreviam a história e no começo eles colocavam, não quero ser identificado. Sim. Aí outro, pode me identificar. E eu fui ouvindo muitas mulheres. Essa questão da porcentagem, para você ver como existe uma máscara, tentando mascarar uma realidade, que eles se preocuparam mais com a porcentagem do que ela falou, do que propriamente o problema. É aí que está o problema. Mas, Vanilda, é porque assim, ela disse 45%? Não, ela falou mais. Sei lá Eu quanto esqueci. que ela falou. Eu achei que queria fosse aumentar 45. um pouco. É, Eu queria aumentar um pouco. porque é muita coisa perto do que ela Mas falou. é muita coisa. Mas ela disse dentro da igreja. É dentro da igreja. É, porque como Qual- pastor, eu, graças a Deus, dentro da minha igreja, ou das igrejas que eu já pastoreei, Sim, eu, pelo mas menos que chegou a mim, porque se escuta, chega, jamais a gente vamos colocar. concorda com Não isso. vai chegar. Você sabe quantos anos Então tem muita coisa que não Você sabe chega, é quantos isso? anos eu demorei para falar publicamente que eu fui abusada por um obreiro? 50 anos. Eu Meu estabeleci Deus. um prazo na minha cabeça, eu não tinha coragem de falar, porque eu achava que já tinha passado, que não tinha necessidade, mas eu sofri isso. Foi abafado. Eu contei em outros podcasts. Conheço pessoas que foram abusadas e que também abafaram o caso. Não vão chegar, e a partir do momento que um líder, ouçam o que eu vou falar, liderança, a partir do momento que você pega um microfone na sua igreja e fala, aqui não tem, você está criando uma cama, um ambiente confortável para o abusador e para o agressor. Porque se a própria liderança falar, aqui não tem como você fiscalizar a vida de todo mundo que vai na sua igreja. E não são todos que vão levar a liderança. O que a pastora Helena Raquel falou, e não é justificando o que ela falou, porque eu sei também do que eu estou falando, Sim. o que ela estava dizendo, ela disse assim, pastores, não vamos criar, as que não têm, vamos criar uma secretaria de apoio às mulheres, as que não têm. Sim. Aqui ela já disse, tem igreja que tem, mas os que não têm, crie uma secretaria de apoio às mulheres. Sabe quantos vídeos eu assisti há uns 3 anos, de uns 3 anos para cá, de pastores que traíram? Que isso para mim também é um abuso. Onde está o abuso, Vanildo, na traição? Colocar a mulher do lado. Sim. E diante de todo mundo, tem até meme com isso. Que vergonha. Tô aqui com a minha esposa, eu já falei para ela, eu traí ela mesmo. E ela? Eu traí, mas nós nos acertamos. É uma agressão psicológica. Isso né? daí, gente, pra mim, é uma dor. Porque eu sei o que é ser traída. Quando eu vejo aquela mulher calada do lado desse traidor, isso pra mim é um abuso. E nós vimos isso claramente de lideranças no Brasil. Se ao chegar ao ponto dele expor a mulher dele para não perder o cargo, e não foram excluídos, não foram tratados, eu não Se preciso fosse falar. ao contrário. Não preciso falar a denominação, mas ficou público. A coitada, teve uma que até morreu. Você acha que ela morreu porque ficou doente ou morreu de tristeza? Desenvolveu doenças psicossomáticas? Porque não é fácil. Além de ser traída, ela foi exposta. Isso não é um abuso? Aí esse infeliz que está aqui do lado, porque era pastor-presidente, porque era filho de pastor-presidente, seja lá o que for, ele simplesmente foi transferido da congregação que ele cuidava para uma outra lá no interior. É isso que a Isso Helena acontece Raquel... muito, na verdade. né? É isso que ela pregou. Mulheres silenciadas, mulheres que não têm condições, nem preparo psicológico, financeiro, emocional. E detalhe, eu que tenho mais estrutura, que eu falo que eu tenho estrutura para aguentar. Eu ouvia, você acha que os pastores vão te convidar para cantar? Você está no seu tanto casamento? Você acha que eles vão acreditar em você ou em mim? Eu que Uhum. convivo, que sou desse jeito, ouvia. Imagina uma mulher.
Que não tem essa... que não tem dentro da garra, essa determinação dinâmica, que a Vanilda Bordieri tem. Ela que falou não é assim, independente. vai lá, escandaliza a obra. Isso aí não é um abuso, pastor? Claro que é. Quando a liderança chega para a esposa e fala, você quer separar? Vai lá, você vai escandalizar a obra. Eu errei, mas você está escandalizando a obra. Ai, por quem vem o escândalo? Essa pressão não é abuso? Claro Ou que é. abuso é só sexual? O que a pastora Helena pregou, que mulheres que são agredidas e às vezes não leva pancada física, mas eu já vi. Vai lá emagrecer, parece uma porca. Vai lá arrumar esse peito caído. Vai lá. Eu já vi. Isso não é uma agressão, pastor? É, com certeza. Com certeza. Então, quando a pastora Helena Raquel trouxe esse tema, ela não generalizou, porque eu acredito nos remanescentes. Eu até fiz uma música sobre Timóteo 3, que fala, vai chegar uma hora que os amantes de si mesmos, os arrogantes, os mentirosos, os homens que são manipuladores, quando falo homens é no geral, Sim. porque eu não sou feminista, eu não defendo só as mulheres, eu vou mostrar onde é que eu não defendo só mulheres. Mas depois fala assim, mas não se acabarão os homens de valor. Então, os homens de valor não devem se ofender. Com certeza. Os homens de valor devem abraçar essa mensagem e falar assim, nós vamos lutar para que na nossa igreja não aconteça isso. Até porque quando você fala essas palavras, vou chamar um homem de valor, que eu me vejo assim, né? Para tratar uma mulher desse jeito já não há mais amor. Né? Com essas palavras que foram ditas Exatamente. aí. Eu creio que existem homens, os remanescentes, os obreiros de honra. Sim. Os obreiros que pregam a verdade, os obreiros que estão com o coração aberto. Eu acredito na igreja, porque a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, corpo, noiva de Cristo, a igreja comprada. Porque eu ouço uns absurdos sobre a igreja. E quando falamos em igreja, é porque nós somos cristãos, né? Sim. Mas o podcast, o Rangelcast, tem trago aqui alguns artistas que são meus amigos e que dão exemplo, que nem crentes são, e tratam a mulher muito bem. Sim, e tratam o assunto sem o preconceito de falar, porque eu ouvi um pastor, não vou citar nomes, porque eu não quero, não tô sem o jurídico. Ele criticou a mensagem da Helena Raquel, mas dentro da igreja dele, quando uma mulher se levantou para falar, ele abraçou, porque era da igreja dele. Ah, tá. O preconceito não é sobre a fala, é sobre quem fala. Entendeu? Entendo. Então, se é um homem que fala, seja bem-vindo. Se é uma outra pessoa que fala, não seja bem-vindo. Ou se é alguém da própria igreja. Então, se você eu começo a analisar, eu falo assim, não, estamos no caminho certo. Então, esse preconceito que a mulher... No caso, quando eu falo das mulheres, eu falo nesse âmbito, que o feminicídio está aqui. Mas eu não posso deixar, que eu toco todas as vezes no assunto. O meu irmão foi assassinado, manipulado por uma mulher. Então, eu não posso dizer que eu defendo as mulheres. Não, eu sou contra qualquer tipo de violência, de agressão, de abuso, porque existe uma grande porcentagem, que a pastora Helena Raquel também citou, de meninos que são abusados na igreja. E você sofreu abuso com qual idade? Eu ia fazer 16. Era uma jovem. Não, naquela época eu era uma criança. Uma criança. A nossa cabeça não é... Pela não, época era diferente de agora. Pela época, uma pessoa de 16 anos tinha... Não faz tanto tempo assim, né, Vanilda? 54. Mas falando sério, você abafou, não conseguiu contar. Não é que abafou, é o jeito que foi trazido à tona. Eu fui a causadora. Sei. Porque eles tentaram proteger o obreiro. Uhum. Então, quando eu escuto alguém falando sobre isso, eu falo, meu Deus, se naquela época já faziam isso, imagina agora, que é tudo meio Mas manipulado. as leis mudaram, né? Mudaram, mas ainda existe uma manipulação. Sim. Da minoria, talvez, mas existe. E, Vanilda... Isso aí me dá uma... Meu pai amado, não briguem comigo, tá? Não estou generalizando, mas é uma grande porcentagem. Eu acho que vai além. A tua ordem eclesiástica na igreja é qual? Eu sou missionária consagrada, fui consagrada missionária. Hoje eu sou membro do Belém, mas eu fui consagrada missionária pela Madureira, pela Conamad. Sim. Eu honro a ordenação de missionária. Eu faço a minha parte como cantora, como artista, mas eu sou missionária. Eu tenho uma porcentagem da minha vida que eu faço missões. Eu pergunto isso porque, assim, eu estou na frente de uma cantora, inclusive eu tenho que falar com ela sobre música, senão o internauta que está me vendo vai brigar comigo. Mas você é uma defensora
da palavra, Deus me livre. da mulher. Não é só uma Da cantora, né? palavra. Porque Eu amo a palavra. não é só música, né? Não. Mas falando disso tudo que você já passou, já viveu, com certeza já somou para sair aí alguns belos hinos. Tem algum hino que você lembra em especial na hora da dor Deus me deu? Quem te viu e quem te vê não consegue entender. É mistério, pois você tanto chorou. Quantas lutas enfrentou, mas honrou teu ministério. A minha preocupação era no meio de todos esses turbilhões, no meio de tudo isso, desonrar o que Deus tem na minha vida. Na cabeça de muitas pessoas, eles podem considerar, nossa, mas ela fez isso. Não. Eu sempre amei, eu sou amante da palavra do Senhor. As minhas letras, elas vieram construindo. Eu gravei coisas que as pessoas não cantavam, sobre Rispa, sobre Adoni Bezek, outras histórias eu vim trazendo, porque a Bíblia é muito rica. E o dia que o meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, fui na igreja e o pastor pregou o seu hino lá. Eu entendi que eu alcancei o que eu queria. Glória a Deus. Porque o meu filho identificou a minha letra com a palavra. Sim. Só que na cabeça dele, o pastor estava pegando o meu hino para Não pregar. foi você que pegou da palavra. E foi eu que peguei da palavra. Eu falei para ele assim, Sim. não, filho, é ele que está pregando o que está na palavra. Ai, mas você fez então? Eu falei, eu fiz a música com a palavra que ele estava pregando. Então, eu consegui atingir, porque ele identificou a palavra com a minha música. Isso pra mim foi a maior vitória. Quando eu consigo colocar uma história bíblica, quando eu consigo olhar, quando eu olho e falo assim, não, isso aqui não tem base bíblica, gente, isso aqui não, que eu vou e apago. Às vezes para combinar ali na hora do poema, da música, Sim. você acaba Da rima. colocando alguma palavra ali, você fala assim, nossa, isso aqui não vai cair muito bem. Sim. Mas eu sempre prezei pela base daquilo que eu escrevo, se tem uma base bíblica. Eu vim falando sobre isso pra cá. Eu escrevi um hino para Andréa Fontes, que fala do irmão Joaquim. Eu falei, ai, vontade de me criticar agora. Eu falei isso no carro. Eu falei, ai, que vontade de me criticar. É um hino que conta a história de um irmão que tinha uma bicicleta, que pagou as contas. Aí eu falei Canta assim... um pedacinho pra gente. Eu não Já lembro. gravou? Eu falei assim, irmão Joaquim tem um testemunho para contar, pagou... É muito antigo que eu fiz. Conta aí o nome no comentário aí pra gente, internauta. Irmão Joaquim, que a Andréa Fontes gravou, foi eu que fiz. Tá. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, tem hora que eu tenho vontade de me criticar. Mas daí eu fui ouvir a letra, eu vi que eu tô contando a história de alguém que eu realmente conheci, Sim. que recebeu uma bênção, que pagou uma conta. Então ali é um testemunho, né? Eu não gosto de hino de... Assim, eu procuro não escrever, ai, porque eu sou uma coitada de mim, que eu sou uma... Sim, entendi. Oremos. E oremos. E falando de música, o que você acha da música atual hoje? Eu tô perguntando para uma compositora, Eu tô uma preocupada. das maiores cantoras que vendeu aí milhões de cópias. Tá preocupada, Vanilda? Tô Vou nem falar da IA. Da IA. Já falando. Não. Já foi na IA? Já pensou na IA? É só a IA, porque É hoje diferente a essência, a pessoa né? compõe 15 hinos em 1 minuto. Que Mas negócio. não é verdade. Só não. que aí a IA, ela Não é de verdade, né? A IA até que é de verdade. Pior é isso. A IA, ela pega metade do hino que você compôs, metade do hino que o outro compôs. Tem coisa que a IA fala, eu falei, gente, isso aí eu escrevi há anos atrás. Então. Gente, essa frase aí é de fulano Mas de eu tal. acho que não é de verdade da Não é de pessoa verdade. cantar, não é a essência. Só que aí já vai do caráter Sim. espiritual, já vai da essência da pessoa. Porque quando, olha, quem Eu prefiro convive, sentar e fazer os meus hinos, sem querer te interromper para você continuar, eu convivo com pessoas, e quem convive comigo, quando existe uma composição, a gente sabe o jeito da pessoa falar, sabe, até quem gosta da Vanilda Bordieri já sabe o estilo de letra que ela vai. E quando alguém mostra para mim, se já alguém mostrou, ó, uma música aqui que eu fiz. Quando eu comecei a ouvir as letras, eu falei, mas não foi você, eu sabia que a pessoa não... Você não fala essas palavras. Não, a IA só complementou um pouquinho. Não é a essência, não porque é o que a pessoa viveu. A IA veio para tirar os músicos de cena, a IA veio para tirar os compositores e as Já não pessoas estão bastava o achando VS. normal. As pessoas estão achando normal isso.
ela veio para tirar o que é original e mostrar. E ela faz melhor do que muitos compositores. Canta A também, Iá né? é terrível. Já pegaram a sua voz e fizeram música nova? Já, a turma, quando vai mandar Meu para mim, ainda manda no meu Deus. timbre. Meu Ó, uma Deus. composição para você. Eu for ouvir, eu já sei que é Iá. Só que, tipo assim, a Iá é terrível porque ela faz de um jeito que fica melhor do que compositores fazendo. Ela é tremenda, porque ela é uma inteligência que não depende de pensar. Ela já vem com o pensamento pronto. Eu tenho uma entrevista com o Dr. Alex Alves e ele explica o que é a IA. Eu não quero nem me meter a tentar explicar aqui, porque ele é ligado no 220, né? Então, assiste lá, você vai entender o que é a IA. E tem aí uma mensagem subliminar sobre isso, viu? Algo muito, muito forte que ele fala. Eu me preocupo. Eu parei um pouco de compor exatamente por isso. Eu componho para eu cantar. O que eu gravo, eu sei de onde saiu. Tem muita gente que fala, queria mostrar uma composição. Se eu ouvir a primeira e entender que é IA, tchau. Não quero. Entendi. Eu não quero. Muita gente quer me mandar música. Eu pergunto, mas isso aqui é IA? Porque por que as músicas que eu gravo dá certo comigo? Que eu não tô falando que é sucesso, não. Mas dá certo porque eu sei como eu escrevi, eu sei Mas que eu fui vários lá, sucessos. o sentimento que eu coloquei, eu sei É a verdadeiro, né? palavra. Não quero desmerecer os outros compositores, eu até gravo música de outros compositores. Tem compositores que eu amo, que eu admiro, mas quando eu vou gravar, eu falo assim, nossa, eu acho que eu vou fazer uma música assim. Aí eu sento, eu vou lá, eu penso, nossa, essa palavra aqui vai ser muito legal, essa aqui vai ser muito boa, olha que bênção. Eu me dedico a letras para as mulheres, eu me coloco no lugar das mulheres. Tem uma briga comigo que fala que agora eu só quero gravar música para mulheres. Eu quero trazer mulheres para os corais, né? Inclusive esse coral maior que nós gravamos, que agora, dia 2 de agosto, mais quase 200 vozes de mulheres cantando uma única Que lindo, música. hein? Eu homenageando as mulheres do coque. Então é tipo assim, quando a gente vai entendendo o que você quer cantar 1000 vezes melhor. Que eu falo, hoje eu queria falar sobre isso aqui. Aí eu vou lá, eu sento, pego meu violão, fico lá, faço a música, canto, choro. Eu não quero saber se vai estourar, se não vai estourar. Sim. Foi uma Que verdade. hoje tem muito isso também, né? Só se grava o que acha que vai estourar. Se não estoura. Gente, vou falar bem a verdade. Você não é assim. Eu não tô nem aí. Gente, entra nas minhas redes, eu lanço, coloco no canal, divulgo um dia lá. Eu não sou a cantora que fico, gente, pelo amor de Deus, bora lá, vamos compartilhar. Eu não sei fazer isso. Porque eu entendo que eu tô colocando ali eu estou armazenando verdades da minha vida que vai ficar para minha neta, que vai ficar para geração que virá. Eu não tô mais na fase de querer viralizar nada na minha vida. Eu falo de todo o meu coração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero cantar o que verdadeiramente me toca, gravar projetos e deixar lá. Você já é Amém. uma cantora consolidada, tem uma história, né? Tem muita gente chegando agora e eu sempre falo que nós temos que respeitar a história de quem já tem história. Eu sempre digo, ó, para sentar aqui tem que ter história, porque tem gente que ainda está criando a história e não respeita mais quem já tem a história. Então, a Vanilda, eu sei que eu não sou tão mais novo que você, assim, mas eu te ouço Não, desde de pastor, mas é adolescente. assim, ó. E assim, Olha o cálculo que eu faço para quem está em casa. Se você tem 30, você nasceu junto comigo, ministerialmente. sim, Então, era bebê. Se você tem 40, você tinha 10 anos quando eu gravei. sim. Se você tem 50, você era um jovem que já me ouvia. Se Então, você tem 60, você era um adulto que me ouvia. Então, são várias gerações aí. tipo assim, não Que tem. legal essa conta, hein? Gostei. Porque eu não posso me ofender. Que esse dia Sim. chegou uma moça de 36 anos. Aí ela disse, eu era criança, eu te ouvi, eu olhei bem pra cara dela assim. Uhum. Aí eu lembrei que a minha filha tem quase 30. Olha só. E quando eu gravei, eu estava grávida da minha filha. Que eu comecei como compositora. Então, quando a pessoa fala, eu ouvia desde criança, eu não posso nem me ofender, porque é verdade. Sim. É verdade. Às vezes tem gente de 40, criança, 10 anos pra mim é criança. Verdade. É? E eu estou dizendo isso por quê? Porque com toda a tua experiência, muita coisa mudou de lá para cá. Deu-me Tinha life. CDs, né? Hoje não tem CDs Ai, eu mais. lamento. E nessa história, acho que todo mundo sente falta, né? E nessa mudança, você viveu aquele auge, a fama.
te balançou um pouco, mudou alguma coisa em você? Nada. Nada. Não mudou nada a sua pessoa? Não? Nada. Eu moro no mesmo lugar, eu tô morando há mais de 20 anos, mas morei no mesmo lugar quando eu era criança. Você nasceu aonde? Eu sou de Avaré, mas a minha vida girou em torno de Sorocaba, Sim. tá? Por que eu falo que não mudou? Muda no sentido de você não ter mais aquele contato com certos amigos, mas o meu jeito, tanto é que hoje eu chego, que eu falei, eu não tenho que chegar para construir nada com as irmãs. Ai, tô aqui, querida, olha para mim. Não. Eu vim construindo uma amizade. Eu falei isso num podcast, que eu vim construindo uma amizade. Eu sou a última a sair da igreja. Eu amo as irmãs. Os meus trabalhos são voltados para a igreja. Eu viajei para mais de 40 países, volto sempre para o mesmo lugar. Continuo gostando de reciclagem, eu continuo andando com o pé no chão, eu continuo indo para os eventos. Quem me conhece sabe, eu não tenho vaidade daquilo que Deus me deu. Teve uma época que era aquela correria, e todas as vezes que eu tentei ser uma outra Vanilda, o próprio Espírito Santo me quebrou. Então, essa mudança, as pessoas mudam o olhar sobre nós, mas eu consegui, com tudo que eu falei aqui atrás, preconceito, ter passado por tudo que eu passei, eu sou uma cantora que vou falar e agradecer aos pastores, milhares e milhares de pastores e pastoras. Aquilo que eu falei daquele preconceito, daquela minoria Sim. que tinha comigo, existe um batalhão de mulheres e um batalhão de pastores que sempre me honraram, que me olharam além das aparências, que me olharam além da situação, que me abraçaram e disseram: Vanilda, você é uma mulher de Deus. Hoje, onde eu chego, eu canto, eu prego no meu ministério, eu prego no ministério da Adebras, da Madureira, Só o Senhor é Deus, igrejas menores, igrejas maiores. Então, esse batalhão de pessoas que me abraçam, essas pessoas aí, meu Deus do céu, eu só tô aqui por causa deles. E hoje eu tenho aquela alegria de chegar de cabeça erguida. Ah, mudou agora porque tá querendo alguma coisa. Ah lá, dando uma de coitada, dando uma de humilde, comendo pastelzinho em feira, porque eu acho que pastel de feira, a turma acha que remete à humildade, né? Pra mim é chiqueza, porque se você tem como condições de E ir tá caro o pastel no de domingo feira. comer um pastel de feira, porque você é muito chique. Eu não preciso ter outra aparência para conquistar a igreja. Eu sou a igreja. Ivanildo, você é a voz de muitas mulheres, não só de mulheres, mas a voz da igreja em alguns aspectos. A voz da igreja, a voz das mulheres, Isso a te voz das levou- crianças. O que fez você a olhar e falar, eu quero me candidatar? Você é candidata a deputada? Deputada federal. Por que federal, não estadual? E o que te levou a essa decisão? Foi a morte do meu irmão. Eu já tinha saído uma vez, tinha desistido dessa história, mas Quanto tempo faz? 2 anos e alguns meses. Sim. Que o meu irmão faleceu. Ele era para ter dado como suicídio, o inquérito estava fechado e, graças a Deus, o delegado conseguiu fazer com que o processo, o inquérito fosse tirado de uma cidade, mudado para outra cidade. Né? Eu quero mandar um abraço pro Dr. Wilson Negrão, que é da cidade de Sorocaba, e o Dr. Adriano, que é o delegado que tomou frente do caso do meu irmão. Sim. E os assassinos estão presos. E eu faço uma análise da nossa fala como cristão. Quando alguém se suicida, a gente enche a boca para falar: foi pro inferno, o diabo carregou, não tem mais salvação. E a pessoa que já está enlutada, aquilo ali é uma dor muito grande. E eu ouvir que o meu irmão tinha se suicidado foi a pior coisa da minha vida. Me causou traumas, que eu passei por psicólogo, porque eu falava: ele não se matou, porque Deus me mostrou quem era o assassino no dia do velório. Meu Deus. E nós, através da justiça, através da delegacia, através das autoridades, nós conseguimos reverter o caso. O inquérito foi reaberto e os assassinos estão presos. O meu irmão seria mais um contado para o inferno. Sim. E porque Deus me deu a sabedoria, a determinação, eu fui lá e eu entendi que, se eu conseguir fazer pelo meu irmão, por que eu não posso ajudar as famílias a lutar pelos seus entes queridos? A gente sabe que o suicídio é alto, tem uma taxa muito alta, mas tem muita gente que não se suicidou e foi contado com aqueles que tiraram a sua própria vida e não tiraram. E Sim. muitas famílias ficaram sem resposta.
Muitas famílias não tiveram suporte jurídico. Eu penso na segurança rural, porque o meu irmão foi assassinado na zona rural, sem nenhum monitoramento, sem nenhuma câmera para mostrar que o carro entrou, entendeu? Então, todas as entradas de vicinais da zona rural, que haja um projeto para... Tem cidades que já tem, tá? Tem cidades que os prefeitos já monitoraram tudo, você, mas... como deputada, você vai conseguir ir direto nesses projetos? Existe algum projeto que você está Existe, mas eu não posso falar de projeto agora porque eu Sim. não tenho nenhuma cadeira, não Certo. tenho nenhum cargo ainda. A gente está... eu sou só candidata, né? Sim. Mas tem muita coisa, principalmente na segurança pública, urbana e rural. Isso aqui é uma coisa que eu quero bater muito em segurança pública, em segurança rural, defesa da mulher. E por que e das federal e crianças. não estadual? Porque o estadual ele se detém ao Estado. E o federal é onde todas as leis são aprovadas. No âmbito federal é onde o seu voto vai ser assim, ó, não concordo com isso, não concordo com aquilo, tá aqui o meu voto para que essa lei seja aprovada. Eu vejo que é de cima para baixo, não desmerecendo deputado estadual, vereadores e executivo, não é nada disso. É que o deputado federal, ele tem o poder de voto para leis nacionais. O estadual, lei nacional, e a lei do município fica para o executivo e os vereadores, né? Então, eu penso assim, naquilo que vai reger o país, no sentido até mesmo daquilo que a gente defende. Eu não penso que serei extremista. Sim. Que é uma coisa que eu já deixo bem claro para depois não falar, Sim. aquela lá enganou todo mundo. Não. Eu acho que o diálogo ainda resolve muita coisa, desde que não fira os seus princípios, você precisa conversar. Porque política nada mais é que a arte de se comunicar. Se não tem comunicação, não tem como você ser representante de nada. Você está representando aqui a voz de milhares de pessoas. Mas se não existisse um podcast, você é um comunicador. É a política da comunicação. Eu comunico a palavra na igreja, política da pregação. Eu comunico as leis no âmbito federal, política da comunicação das leis. Você trabalha no judiciário, política da comunicação no judiciário. Então, em todos os aspectos, a gente fala de política. Fala de política quando ouve uma música, fala de política quando faz podcast, fala de política quando pensa numa defesa com as pessoas. Então, eu acho que é isso. Então, tá aí. Vanilda Bordieri, candidata a deputada federal, e que Deus te ilumine, te dê toda a direção. Vanilda, um bloco com você. Amém. É muito pouco. Quero voltar. Se você aceitar, você vai voltar aqui com a gente, com certeza, muitas vezes. Vou voltar para falar de outros projetos. Fazer uma pergunta. Eu sei que você tem um compromisso agora saindo daqui. Ela não para, viajando para lá, cantando, gravando. É produtora, é cinegrafista, é tudo. Agora, candidata a deputada, imagina deputada Vanilda Bordieri vindo aqui contando a vitória e o que está fazendo lá. Eu creio nisso. Glória Amém? Torço para isso. Amém. Vanilda, que isso não aconteça antes do arrebatamento, que Jesus volte e você seja arrebatada junto com a igreja. Porém, se um dia, Vanilda, se Deus levar a Vanilda antes, você não estiver mais aqui, como a Vanilda Bordieri quer ser lembrada? A mulher mais transparente do mundo gospel. A mulher que não teve medo da sua história. A mulher que abriu o seu coração, abriu a sua boca, abriu a sua casa. Foi verdadeira e passou por essa vida deixando um exemplo para milhares de pessoas. Inclusive as mulheres. Não carreguem agressão, sofrimento, abuso, vergonha e medo de nada da sua vida. E detalhe, eu quero que as pessoas lembrem de mim alguém que com tudo que passou, permaneceu na presença do Senhor. Amém. Vanilda Bordieri, aqui no RangelCast. Compartilha, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. E eu tenho certeza que essa entrevista é uma entrevista que já está edificando a sua vida. Mas não vale só para você, não. Manda para todo mundo. Vanilda, obrigado, querida. Obrigada. Deus te abençoe. Deus abençoe. Sucesso aqui também, viu? Deus abençoe. Obrigado. Beijo.